nome dela é Larissa Maranhão, mas ela nasceu em Alagoas e foi a primeira estudante do estado a fazer a faculdade em Harvard. Ainda aqui no Brasil, ela conheceu dois brasileiros que seriam os fundadores da Brex, que, embora tivessem menos de 20 anos, já tinham criado uma fintech aqui no Brasil. E quando ela se formou, eles se reconectaram. Aí, nessas alturas, eles já tinham vendido essa fintech e juntos eles decidiram tocar uma startup que em menos de 2 anos se tornaria um unicórnio. Hoje, a empresa está avaliada em 2 bilhões e 600 milhões de dólares e oferece cartões de crédito corporativos para startups focadas em inovação. Em 3 anos, a empresa formou um time de 430 pessoas de 40 nacionalidades, fala cerca de 30 idiomas lá dentro. O português é a língua oficial, é isso mesmo, Larissa? Língua oficial da Brex? Lá a regra é que se tem alguém que não entende a sua língua nativa, você tem que falar inglês. Então, todo mundo tem que entender o que você está falando, o oficial é o inglês. Esse fundo aí que a gente está vendo é um fundo virtual, é a Brex lá em São Francisco? É uma foto que eu tirei no dia que a gente se mudou para esse escritório, que é o nosso atual escritório, lá em São Francisco. Então, logo que começou a pandemia e estava todo mundo trabalhando de casa, eu achei que fosse um Zoom legal, um background legal para usar. Para matar a saudade, né? Tá todo mundo com um pouco de saudade do escritório. Você tá onde? Eu agora estou no Brasil. Eu passei a grande parte da quarentena e do lockdown em São Francisco, sozinha. E assim que as coisas flexibilizaram um pouco e as linhas aéreas começaram, tipo, os protocolos de segurança para o pessoal conseguir voar um pouquinho mais tranquilo, vim passar um tempo em casa, que faz muito, muito tempo que eu não fico com a família. Então, aproveitei para fazer isso. Estou aqui na terrinha, em Alagoas. E vocês já anunciaram que o modelo de home office deve se manter por tempo indeterminado, né? Pelo menos essa decisão. As pessoas já estão com autorização para se mudar para onde quiserem. Como é que foi tomar essa decisão? O que vocês estão esperando assim de mudanças? Sim. Claro, foi uma decisão bem difícil. Foi assim, em termos de o Henrique, principalmente o Pedro, passou muito tempo estudando muito o que tinha de referência em empresa que faz trabalho remoto, estudando o nosso próprio resultado durante esses 6 meses, que está todo mundo trabalhando de casa, e, assim, tentando entender o que é que seria melhor daqui para frente, independente de pandemia ou não. E a gente decidiu que trabalho remoto, óbvio que com algumas regras, então você tem que estar dentro de um certo fuso horário para conseguir funcionar. Então tem muitas regiões que são permitidas, mas assim, hoje em dia morar no Japão seria difícil por uma questão de fuso horário. Mas está liberado e não é assim até quando as coisas se resolverem. A gente decidiu que vai ser daqui para frente, independente de pandemia ou não, uma empresa remota. A gente fala muito em tentar clonar a internet e não clonar o escritório. O escritório era uma ferramenta que a gente se moldou aquilo, mas agora no mundo remoto existe, por exemplo, o mundo online, que é o que a gente tem que olhar, o que é que já funciona ali e replicar no contexto de escritório. E não Isso o que é muito interessante. E replicar para o que a gente está vivendo hoje. Isso é muito interessante, porque se você olhar desde que a internet chegou e as multitelas, né? Se você olhar a configuração das casas, é isso mesmo, né? A televisão deixou de ser o centro da casa, né? E já que assim, esse tópico é tão relevante, mais algumas coisas também que a gente observou. Uma é que talento no Vale do Silício é extremamente competitivo. É bem difícil você conseguir, numa empresa que está crescendo muito, manter o ritmo de ter aquela barra de talento que você colocou lá atrás, na medida que você precisa para crescer. E quando você abre para o remoto, você consegue gente não só que está como chama, Bay Area, né, São Francisco,
mas gente de qualquer outro estado ou qualquer outro lugar país. que fale inglês esteja naquele fuso horário ali que funciona. Vocês Então, determinaram 4 fusos, né, para não dificultar a comunicação e o horário de trabalho das pessoas, né? Isso eu achei super interessante. Exato. E uma outra coisa, e a gente está muito animado com a quantidade de talento que isso vai abrir. Então, desde recrutar em Brasil até recrutar, tipo, em vários estados americanos que a gente não tinha escritório. O trabalho remoto melhorou a forma como a gente toma decisão na empresa. Então, antes, né, assim, logo no comecinho ali, eram reuniões de 1h30, 2 horas, com 20 pessoas na sala, tinha nem lugar para todo mundo sentar, discutindo muito um tópico para talvez chegar numa decisão e ali, tipo, depois mandar um e-mail com follow-up. E tinha que estar todo mundo ali, naquela sala. Agora, a gente faz uma coisa que tipo, não sincronizada. Então, cada um vai contribuindo ali a sua opinião e a sua pesquisa e o seu trabalho no momento que você puder. Porque pensa que, assim, isso mudou não só a dinâmica de trabalho, mas mudou a dinâmica dentro de casa. Tem gente que agora tem que ensinar os filhos e que não tinha que fazer aquilo antes. Agora, como que a gente toma a decisão? Tem um documento, um Google Doc, que sai uma semana antes daquela, digamos assim, da data de decisão. De tomada de decisão. Exato. E tem, assim, quem foram os autores e quem são as pessoas que precisam opinar e aceitar. E aí você divide com todo mundo e cada um vai, dentro daqueles 3, 4 dias, comentar, discutir no comentário mesmo, discordar, ir atrás de mais número para comprovar o que você está falando ou o que a outra pessoa está falando. E se precisar ter uma reunião, ela é muito mais curta, ela é só com as pessoas ali envolvidas naquele problema específico. E se alguém não puder participar, depois tem aquele log, que é aquele documento que você vai e lê e entende como que a decisão foi tomada e o que é que foi levado em conta no seu próprio tempo. E assim, isso tem muito a ver com as plataformas de ensino online, né? E especialmente de Harvard, que é muito parecido com isso, né? Que você tem ali o seu período, por exemplo, uma semana para cumprir aquele termo, né? Aquele período, e aí você faz o seu tempo, e você Exatamente. é obrigado a responder sobre aquela teoria, ou colocar a sua contribuição naquela teoria, colocar números, artigos, comentar no do outro, né? Eles estimulam que você faça essa troca até aquele deadline, né? E volta para esse conceito de clonar o que já funciona na internet. Totalmente. E não se agarrar ao que um dia funcionou no escritório. Então, assim, eu acho que para mim não tem nada mais deprimente do que você tentar replicar um happy hour no Zoom. E aí fica É verdade. Sexta-feira, 6 da tarde, olhando um para a cara do outro, e aí tem música, mas você não consegue conversar porque você não conversa só com uma pessoa, tudo que você fala é para todo mundo. E legal que, assim, tem algumas empresas que estão entrando com ferramentas que justamente para fazer isso uma experiência melhor. E aí você consegue puxar uma pessoa para o lado e falar só com ela. Mas, assim, esse não é o caminho, não é o que um dia funcionou, vamos replicar no mundo online. Assim, olha o que o mundo online está fazendo tão bem há muito tempo, como que a gente traz isso para o conceito de uma empresa? Eu quero contar toda a sua história, como é que você conheceu os meninos, os fundadores, como é que você chegou em Harvard, mas só antes disso, me conta um pouco. Vocês são esse cartão corporativo para startups. Pensa o seguinte, pensa no Nubank. Uhum. Então, a gente é como se fosse o Nubank, mas para empresas, corporativo. Então, não atendemos pessoa física hoje. Então, a gente tem tanto o cartão, que você não precisa nem numa agência bancária, você faz tudo online, tem um cartão. E depois a gente lançou também um substituto, um produto que substitui a conta de banco tradicional. E já que os clientes de vocês são os empreendedores, né, são as pessoas que estão pensando em soluções, inclusive para a gente sair desses problemas que a gente está enfrentando hoje, como é que você está sentindo, como é que essa pandemia afetou aí as startups na área onde vocês atuam?
Vocês internacionalizaram agora que está tudo tão internacional, que as barreiras caíram? Não, assim, muito para fazer nos Estados Unidos ainda, e para a gente foco é bem importante. Uhum. É óbvio que está todo mundo um pouquinho mais cauteloso, mas a forma de olhar para isso é que, assim, as empresas não pararam de gastar. Elas estão gastando de forma diferente. Então, assim, se você pensa que antigamente tinha muito restaurante, né? Tipo, e o pessoal muito ia em restaurante e usava muito Uber, e viajava muito, que é o famoso T&E, Travel and Entertainment. Tanto é que as nossas rewards, a forma de pontuação era baseada nisso. Então, a gente dava 7% devolvia 7% do gasto De em cashback. Uber e Lyft, devolvia 4% em viagem, 3% em restaurante. Isso era o que a gente fazia, porque e 2% em software, que a empresa gasta muito. Isso era o que a gente fazia. Aí, bom, agora uma mudança drástica em todas essas categorias, que estão sendo substituídas, por exemplo, o que era restaurante, agora é delivery. Então, o que aqui é o iFood e tal, lá a gente tem o DoorDash, Caviar, assim, um aumento gritante em delivery. O que, obviamente, o pessoal não está viajando, não é seguro ainda fazer isso, mas um aumento gritante em tudo que é ferramenta de colaboração remota. Então, Zoom, tudo que é account premium do Zoom, tudo que é Slack, sabe? Todas essas ferramentas assim. E aí o que a gente fez, assim que observou essa mudança na forma como as empresas estão gastando, a gente mudou nosso sistema de pontuação também. Então falou assim, em vez de 7 vezes devolvidos em pontos no Uber e tal, vamos dar 7 vezes em instrumento de colaboração, como o Zoom, e como eu falei, o Slack. Em vez de 3% em restaurante, vamos dar 3% agora em delivery. E a gente foi moldando de acordo com a mudança em composição dos gastos dos nossos clientes. O fato de ter feito tudo do zero, o famoso from scratch, fez com que a gente hoje tivesse essa autonomia e essa flexibilidade de, em uma semana, mudar o sistema de pontuação, por exemplo, para a forma como os nossos clientes se adaptaram. Então, essa é uma das grandes sacadas da Brex, assim. Vamos dizer não para tudo que é esses sistemas de legado, sistemas antigos, que não estão servindo a empresa de hoje, o cliente de hoje, e vamos construir o nosso do zero, para ter autonomia de fazer o que for o melhor naquele momento, num mundo em que o melhor muda muito rápido. Me conta do encontro de vocês. Como é que você conheceu o Henrique e o Pedro? Como é que tudo começou? Vou contar. Larissa, eu cresci em Alagoas, no Nordeste brasileiro. Maceió mesmo? Maceió. Minha família toda trabalha com a produção de açúcar, da cana-de-açúcar e produção de álcool. Isso desde que chegaram de Portugal, assim, tipo, o pessoal sempre esteve no Nordeste. E eu sempre gostei muito da escola, sempre gostei de estudar. Muito por influência do meu avô, que assim, tinha uma biblioteca com 10 mil livros e me ensinou poesia, me ensinou Winston Churchill, e eu ficava discutindo história e economia, assim, tipo, com ele desde muito pequena, porque ele incentivou isso. E aí eu decidi, quando eu tinha só 9 anos, que eu queria muito estudar economia em Harvard. Então, a gente, na Brex, fala muito do sonho grande. Esse foi o primeiro sonho grande da minha vida. E aí eu acordava todos os dias pensando o que é que eu posso fazer hoje para me deixar mais próxima desse objetivo. Só que em Alagoas não tem escola americana, não tem escola britânica, nada disso. Então, eu sempre tive que me virar muito, pesquisar muito online. E já para o final do ensino médio, assim, eu pesquisando online, descobri da Fundação Estudar. E descobri do PrEP Program, do programa de mentoria para alunos brasileiros que queriam estudar em universidades nos Estados Unidos ou na Inglaterra, que é a Fundação Estudar que criou. E fui descobrir desse programa, né? Entrei nesse programa.
E aí foi quando conheci o Henrique e o Pedro, né? Eles são um ano atrás de mim, e eu tinha acabado assim de apliquei para Harvard e entrei em Harvard no comecinho de 2013, e foi quando eu conheci os dois. Eles estavam aplicando para Stanford. E eu fiquei super impressionada, porque eles, como você falou, com seus 17 anos, já tinham fundado uma fintech muito bem sucedida, que era o Pagar.me, da época. E aí a forma que eles entraram nisso é um pouco interessante também. O Henrique tinha uma outra empresa, uma outra ideia, que era fazer, na época, um Tinder, só que em vez de geolocalização, o match seria feito com seus amigos do Facebook. E quando ele foi monetizar, ou tentar monetizar essa ideia, numa hackathon que ele estava participando, ele percebeu que processador de pagamento online não era muito bom no Brasil e tinha muito espaço para melhorar, e era um mercado muito maior do que esse mercado que ele estava olhando originalmente. E aí o Pedro tem uma história mega interessante também, que ele sempre programou, se ensinou a programar desde pequeno. Quando ele tinha 12 anos, ele fez o primeiro jailbreak do iPhone 4 no mundo, e com 13 ele fez a Siri do iPhone falar português, que foi a primeira língua que ela falou fora do inglês. Então, obviamente, a Apple ficou um pouco chateada, mandou umas cartas para casa dele, mas ele ficou conhecido aí nesse mundo de tech e de programação. E aí o Henrique, quando foi começar, estava com essa ideia aí do Pagar.me, dessa fintech, conectou com o Pedro pelo Twitter, e os dois são sócios aí de vida desde então. Do Então essa é um pouco. Pagar.me, já eles criaram o Pagar.me juntos, né? Exato, Aí o exato. Pagar.me depois foi vendido para a Stone, e eles ainda não tinham feito 20 anos. Mas... Então, a gente se conectou quando eles estavam aplicando. Eu Uhum. fui para Harvard em agosto de 2013, começar lá no ano de caloura e tal. E eles entraram em 2013 em Stanford, mas a empresa estava indo muito bem, eles não podiam sair naquele momento, senão ia, assim, não fazia sentido. Então, eles pediram para estender, assim, por 2 anos, pediram para Stanford estender a admissão deles para eles irem 2 anos depois, estavam tentando ganhar tempo ali. E aí, 2 anos depois, Stanford falou assim, ó, bom, ou vocês vêm agora ou tchau. E aí eles falaram, bom, a gente sempre quis construir algo no mercado, no Vale do Silício, que é um mercado incrível. Essa empresa, de qualquer forma, a gente criou, sim, mega orgulho, mas eram crianças quando eles fizeram. Imagina começar algo do zero com todo o conhecimento que eles tinham. E aí resolveram vender a empresa em agosto, setembro de 2016 e ir para Stanford. E a ideia deles era passar um ano, aí eu já estava em 2016 indo para o meu último ano de universidade, né? A gente começa em agosto as aulas e acaba em maio. E a ideia deles era passar um ano na universidade, conhecendo gente, buscando entender qual que eram as grandes ideias ali do Vale, para decidir o que é que eles iam fazer de novo, né? O que é que eles iam fazer na próxima. Só que esse plano de ficar um ano deles não durou nem 3 meses. Com 3 meses, eles adoraram realidade virtual e começaram a pensar muito em realidade virtual. Falaram assim, ó, quer saber? Fintech tem que lidar com muito banco, muito difícil esse negócio de fintech. Vamos para a realidade virtual, que é um negócio mó, assim, diferente, futurístico. A gente reconectou em em abril de 2017, eu estava 1 ano ali de me formar. Eles foram para a Brazil Conference, que é a conferência que eu era presidente. Que você em organizava, né? Que é a conferência que os estudantes brasileiros organizam, né? E você chegou a ser presidente. Eu fui do time fundador e fui presidente todos os anos que eu estava lá depois disso, na universidade. E aí, o Henrique foi para isso, e aí eu perguntei, bom, como que tá indo? Soube que vocês venderam Pagar.me, como que tá indo Stanford? Ele falou, bom, não tá indo, né? E me contou essa história, que eles tinham tido essa ideia em realidade virtual,
entraram na Y Combinator, porque não queriam mais fazer fintech, queriam fazer algo em VR. E aí, quando estavam lá, perceberam duas coisas. A primeira é que fintech era um difícil, mas pelo menos um difícil que eles conheciam. Sim. VR, eles não entendiam nada, né? Realidade virtual, eles não entendiam nada. E os competidores eram Microsoft, Facebook, Apple, Google. Assustou um pouco para duas pessoas que não sabiam muito sobre o assunto. Segunda coisa que eles perceberam é que cerca de 50%, assim, eles tinham que pegar o Uber para ir para essa aceleradora, eles tinham que viajar para ir conhecer gente enquanto estavam montando a ideia, e precisavam de um cartão de crédito, porque você não consegue pagar Uber com dinheiro. E aí eles foram pegar um cartão de crédito no banco para a empresa, né, que se chamava Beyond na época, e o banco falou, você não tem histórico financeiro, então você não pode ter um cartão. Falou, bom, é que eu acabei de incorporar, não tenho nem história, quanto mais histórico financeiro. E ele falou, então, a sua opção é garantir na física, você como fundador. Só que nem isso eles podiam, porque eles tinham acabado de chegar nos Estados Unidos, eles não tinham um histórico de crédito pessoal, nem isso. E assim, eles começaram a achar estranho, né? Porque eles tinham já esse conhecimento todo de fintech, falar, nossa, que bizarro que é assim que funciona. E perguntando para os outros fundadores da aceleradora, viram que assim, você que acabou de incorporar uma empresa e quer um cartão, porque 50% dos seus gastos mensais exigem um cartão, é software, é Uber, é viagem, não tem outra opção senão botar uma garantia na física. E, você já está tomando um mega risco para começar uma empresa nova. Imagina ter mais risco de, assim, se a empresa não conseguir pagar a conta, são os seus bens pessoais que vão se perder. E, fora isso, prejudica seu histórico de crédito. Então, todo mês, a sua nota baixa, porque você tem uma extensão sua ali financiando, assim, Não é a tal história de misturar conta pessoal com conta corporativa, né? Que é o primeiro mandamento para os empreendedores, né? Tentar separar as contas, né? Exatamente. E aí eles falaram o seguinte, o que faria sentido aqui é a gente olhar, é o banco olhar quanto que aquela empresa levantou de dinheiro, porque é assim que startup funciona, e falar assim, bom, vou te dar 10 ou 20% do que você tem no banco como seu limite. E é isso. Porque aquilo que determina se a empresa vai conseguir pagar a conta ou não. E aí a Brex construiu algo que faz isso, que diariamente o algoritmo olha quanto que a empresa tem no banco e automaticamente dá um limite que é de 10 a 20%, obviamente tem outros fatores que entram aí para a decisão. E se você gastou muito dinheiro no outro dia, vai ser sempre 10, 20% do que você tem no banco. Se você levantou muito dinheiro, também não precisa nem ligar para o banco, a gente já vai saber e vai ajustar aquele limite também. Eles me contaram essa história e falaram o seguinte, bom, só tem eu e o Pedro agora, a gente sabe que você não sabe muito sobre tech ou sobre pagamentos, mas, você aprende rápido e você saiu aí de Maceió, conseguiu ser a primeira alagoana a estudar em Harvard, não só isso, mas fez a Brazil Conference, levou Warren Buffett para falar na Brazil Conference, levou Dilma, levou Moro, e conseguiu Larry Summers, que foi presidente de Harvard, presidente do secretário do Tesouro Americano, para ser o orientador da sua tese. Parece ser meio desenrolada, né? Desenrolada é muito bom. Parece meio desenrolada. Acho que com certeza vai ter algo que você pode contribuir bem com a Brex, vem trabalhar com a gente. E aí foi assim que eu me juntei a eles uma semana depois de me formar, no meio do ano 2017. E agora, Larissa, quais são seus planos? Você vai ficar pelo Brasil mesmo? O que você está prevendo aí? A gente interage muito com as startups nos Estados Unidos, então muito mais do que só com o nosso produto, que ajuda muito. A gente tem muito conteúdo e assim, encontro para ajudar e conversar sobre outros aspectos de começar a empresa do zero, porque é algo que a gente passou. Então, eu gosto muito de estar nesse meio. Como a gente hoje só serve empresas americanas, faz sentido estar nos Estados Unidos. Devo voltar
Em breve, obviamente, quando for assim, seguro viajar de novo do Brasil para lá, quando abrirem as fronteiras, né, que ainda tem algumas restrições, mas ficarei nos Estados Unidos. Obviamente, foco grande em fazer o trabalho remoto funcionar da melhor forma possível. Foco muito grande em continuar observando como que o cenário está mudando para a gente ser sempre a melhor alternativa e ajudar os nossos clientes da melhor forma que a gente pode. A gente lançou esse segundo produto aí, que eu falei um pouco, que é esse substituto moderno à conta de banco, né? E que casa super bem com cartão. Então, a gente está focando muito na venda e na divulgação do Brex Cash, que é esse produto aí. E você, eu li um artigo do Larry Summers, o seu orientador, meio pessimista em relação à retomada da economia global. Como é que você está olhando aí, tão próximo dos empreendedores? Eu sou uma otimista impaciente, assim. Então, eu acho que, óbvio que existe uma parte da recessão que é devido a uma demanda reprimida, porque as pessoas não podem sair de casa. Então, espero que quando a gente começar a ter vacina ou começar a ter mais imunidade em massa, por muitas pessoas já terem, a gente consiga retomar muito setor que foi do 100 ao 0 muito rápido. Tipo, um exemplo é o Airbnb, que é uma empresa fenomenal. Não conseguia nunca imaginar isso vindo. Então, eu tenho essa esperança, assim, que grande parte disso seja uma demanda reprimida. E para os brasileiros, como é que podem se relacionar com a Brex? Vocês estão contratando? A gente pode pensar nas pessoas de tecnologia agora vislumbrarem trabalhar na Brex, por exemplo? Sim, a gente está contratando hoje. O Brasil é uma dos fusos horários que a gente aceita. Obviamente, hoje em dia, é preciso o inglês para conseguir se comunicar com todo mundo na empresa e com os clientes que falam inglês. Se botar no Google Carreiras Brex, você consegue encontrar. E a gente tem também muito conteúdo muito interessante, que a gente realmente gasta muito tempo pensando e escrevendo e melhorando e renovando. Então, tem o blog da Brex, tem o Medium, que é o Building Brex. Então, se você quer treinar o seu inglês ou está com ele mais ou menos em dia, tem conteúdo muito interessante sobre esses primeiros anos de uma empresa e de muitas outras coisas relacionadas a isso também. Para terminar, vou fazer a pergunta que eu faço para todas as entrevistadas. Você concorda que inovar é um parto? Com certeza. Mais do que nunca agora, inovar é um parto porque tem ainda mais coisa contando contra. Então, às vezes, investidor, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, estão um pouquinho mais inseguros, né? Esperando um pouco ver o que vai acontecer. Que mais? Mercado, muitos estão ainda meio presos por várias dessas limitações. E o que acaba acontecendo, isso eu estou te falando porque minhas últimas conversas com empreendedores essa semana passada, foram muito em volta dos nãos, né? Tipo, o empreendedor já tem um monte de desafio, daí que é a alusão às dores de um parto e de todo esse processo aí, agora está multiplicado por 10. O não que você deve se preocupar é o não vindo da sua base de clientes, da sua base de usuários. Se eles estão falando não para você, aí é que você deve estar perdendo sono à noite. Mas se eles estão usando o seu produto, e estão engajando com o seu produto, e estão querendo, precisando e falando que você está resolvendo um problema deles, o sim do investidor vai chegar. Mas foca nesse que a gente chama fit de mercado primeiro. E por mais que tenha muita dificuldade, principalmente agora do que em alguns meses atrás, não deixe o seu sonho morrer, porque você vai precisar dele do outro lado disso tudo. A inovação se dá muito pelo sim e pelo não, né? Então, a gente tem que acolher também esses desafios que aparecem na nossa frente e achar que entender que não é só com a gente que está acontecendo
e tentar superar esses não. Mas é bem importante isso. Quando o cliente fala não, aí você precisa redesenhar o negócio. Exatamente. Esse é o não que deve tirar o seu sono, e não o não do investidor. Um prazer enorme falar com você. Acho a sua história inspiradora, adorei conhecer. Parabéns e muito sucesso para vocês. Adorei a conversa e adoro as suas lives. Assisti outro dia a da Sônia, do Dalina, e é história incrível. Que bom, pois é. Não, eu tenho conseguido trazer mulheres muito inspiradoras aqui, viu? Porque de todas. A Luísa Trajano foi outro dia também. Pois é, está sendo um presente. Eu acho que essas conexões são riquíssimas. E isso é uma grande coisa desse momento tão difícil, mas as pessoas estão mais disponíveis para conversar, para trocar ideias, para a gente ampliar as nossas perspectivas e aprender muito com outras experiências. Muito bom. Com certeza. Obrigada por contribuir também e compartilhar. Obrigada a você. E vamos falando. Tá bom, com certeza. Um grande beijo, viu? Outro. Tchau, tchau. Tchau.